Felicidade. É um sentimento que toda a gente procura, não é? Mas o que é que acontece mesmo lá dentro do nosso cérebro quando a sentimos? Bem, é isso que vamos tentar perceber. Vamos mergulhar na neurociência para descobrir a ciência que se esconde por trás de um simples sorriso. Pois, essa é a grande questão, não é verdade? O que é, afinal de contas, a felicidade? Para tentarmos chegar a uma resposta, precisamos primeiro de perceber como é que a própria definição deste sentimento foi mudando ao longo dos tempos. Para percebermos a visão da ciência moderna, acho que vale mesmo a pena olharmos um bocadinho para trás, para as origens filosóficas de tudo isto e vermos como o conceito evoluiu. Ora bem, na Grécia Antiga, por exemplo, falava-se de eudaimonia. Isto era basicamente a ideia de uma vida boa, que juntava um corpo saudável, uma alma virtuosa e boa sorte. O mais curioso nisto tudo é que, se dermos um salto gigante até aos nossos dicionários de hoje, a felicidade continua muito ligada à boa fortuna e ao sucesso. Parece que, ao fim de séculos, nunca conseguimos separar totalmente a felicidade de uma certa dose de sorte. Mas depois chega a neurociência e oferece uma perspectiva radicalmente diferente. De repente, a felicidade deixa de ser só um conceito filosófico e passa a ser vista como um evento biológico, uma descarga de neurónios intensa e rápida que acontece no nosso sistema límbico. E o mais incrível é algo que, em teoria, até se pode medir. Então, se a felicidade é uma reação química, podemos pensar nela como um cocktail. Quais são os ingredientes? Vamos lá espreitar que cocktail é este que o nosso cérebro prepara para nos sentirmos bem. No centro de tudo isto estão 4 neurotransmissores principais, que podemos dividir em 2 categorias fascinantes. Por um lado, temos as chamadas químicas egoístas, como a endorfina e a dopamina. São elas que nos dão aquela satisfação mais pessoal, sabem? Como quando atingimos um objetivo. Por outro lado, temos as químicas altruístas, a serotonina e a ocitocina. Estas são as que nos ligam aos outros, as que criam laços, confiança. No fundo, são essenciais para a nossa sobrevivência como espécie social. Ok, já conhecemos os ingredientes deste cocktail, mas onde é que ele é misturado? A resposta está naquilo que podemos chamar o centro do comando emocional do cérebro. A ação acontece toda aqui no sistema límbico. E podemos imaginar isto como uma pequena equipa. O hipocampo é o nosso grande arquivo de memórias. A amígdala funciona como o centro de alerta emocional, o segurança. E o hipotálamo é o químico principal que regula as hormonas. É a dança constante entre estas 3 áreas que acaba por ditar se sentimos felicidade, tristeza ou medo. Então, como é que um simples acontecimento se transforma de facto num sentimento? Bem, tudo começa com os nossos sentidos. O cérebro recebe essa informação e vai imediatamente consultar o seu arquivo de memórias, como se perguntasse: já senti isto antes? E é essa associação que dispara uma reação química, que por sua vez gera pensamentos, e finalmente uma resposta no corpo. É nesse preciso momento que o sentimento se torna real. O ponto-chave aqui é este. As nossas memórias são, na verdade, gatilhos químicos. Uma recordação feliz pode, por si só, iniciar uma cascata de bem-estar, enquanto uma memória má pode fazer exatamente o contrário. Ou seja, o nosso passado está literalmente a moldar a química do nosso presente. E isto, claro, levanta uma ideia que é absolutamente revolucionária. Se o nosso cérebro reage aos nossos pensamentos e memórias, será que isso quer dizer que a felicidade pode ser cultivada de propósito? Será que a podemos treinar? A resposta parece estar neste conceito fundamental, a neuroplasticidade. O que é isto? É a capacidade espantosa que o cérebro tem de se reorganizar, de formar novas ligações entre neurónios e, no fundo, de alterar a sua própria estrutura e a forma como funciona, simplesmente em resposta às nossas experiências. Isto representa uma mudança de paradigma gigantesca. A crença antiga era que o cérebro era estático, fixo desde o nascimento. A nova ciência mostra-nos que ele é plástico, que é maleável. Estamos constantemente a criar e a perder neurónios, o que permite que o cérebro se reorganize e até recupere ao longo de toda a nossa vida. E por que é que isto é tão importante? Porque demonstra que as nossas ações mentais têm consequências físicas, bem reais. Pensar de forma positiva, recordar momentos felizes, celebrar a vida. Isto não são só conceitos abstratos. São ações concretas que levam o cérebro a produzir exatamente as substâncias químicas que nos fazem sentir bem. Se o cérebro é assim tão maleável e se os nossos pensamentos o podem moldar, a pergunta é até onde é que podemos levar isto? A ciência mais recente está a começar a dar-nos algumas pistas sobre como poderemos, quem sabe, programar um futuro mais feliz. E a investigação tem sido surpreendentemente específica. Já há estudos de imagem cerebral que mostram que pessoas otimistas têm mais atividade no estriado ventral, uma parte do cérebro ligada à recompensa.
E quando sentimos uma satisfação profunda, é outra área, o pré-cúneo, que se ilumina. O que isto nos diz é inequívoco. Os pensamentos positivos deixam uma marca física e mensurável no nosso cérebro. E isto deixa-nos com uma última questão bastante provocadora. Se o cérebro é assim tão adaptável, será que estamos a caminho de o conseguirmos reprogramar conscientemente para a felicidade? De direcionar o que pensamos para gerar apenas pensamentos positivos? É uma ideia poderosa e que, sem dúvida, dá que pensar.